Todos os irmãos aqui presentes, saúde ao nosso Deus que está também aqui no nosso meio, que nos trouxe a este lugar para que pudéssemos mais uma vez aqui estar a exaltar, a elevar e a engrandecer o nome do nosso Deus, amém? Nós vamos falar hoje de vivendo, digamos assim, no subnatural, amém? Viver em algo que está além do que é normal. Aleluia, glória a Deus. Nós sabemos, portanto, que nós podemos fazer, até determinada altura, nós temos que agir. Se a gente quer algo, temos que ir procurar, amém? A gente faz o nosso possível, a gente dá o primeiro passo e Deus nos abençoa, Deus completa. Aleluia. Nós hoje vamos ver aqui o propósito que Deus tem para cada um, amém? Portanto, o propósito de Deus é um mistério, amém? Portanto, nós sabemos que Deus é o Deus dos milagres, Deus é o Deus que operou grandes coisas, como nós lemos na Bíblia. Deus abriu o mar vermelho através de Moisés, portanto, Moisés estendeu a sua mão, Deus operou através de Moisés, amém? Deus operou através de Elias, Deus operou através dos vários profetas que ele levantou, amém? E hoje em dia, o Deus do antigamente é o mesmo Deus de hoje, amém? É o Deus que opera os mesmos milagres, é o Deus que faz em nós, faz com que nós sejamos agentes dele, sejamos os profetas desta era, aleluia. Então diz assim que o propósito de Deus é mistério. O que Deus tem para nós, nem nós mesmos sabemos, se não buscarmos conhecer este Deus que nós seguimos. Amém? Nós temos que estar conhecedor da sua palavra, nós temos que estar orando, nós temos que ter um propósito para buscar algo, ainda que seja impossível, ainda que pareça impossível. Amém? A palavra de Deus nos ensina, nós podemos abrir em 1 Coríntios 2,9, vamos abrir em 1 Coríntios 2,9, um grande versículo, uma grande palavra, uma palavra que nos mostra que o nosso Deus tem grandes coisas para aqueles que o seguem. Amém? 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, é um versículo que nós devemos decorar, é um versículo que nós devemos conhecer para falarmos dele com frequência em todas as situações da nossa vida, porque o Deus que servimos, amém? O Deus que nos chamou, o Deus a quem estamos aqui nesta noite a falar, amém? Nos disse assim, em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9, diz assim, algo de tremendo, algo de extraordinário, amém? Os irmãos que não encontraram, peço a quem puder dar uma ajuda, que se cheguem, porque é grande e é tremendo o que Deus tem para nós, amém? Porque os nossos olhos já viram tanta coisa, os nossos olhos já presenciaram coisas grandes, coisas maravilhosas, coisas tremendas que aconteceram. Nós conhecemos pela palavra de Deus grandes milagres. Pela palavra de Deus nós sabemos que o povo que saiu do Egito passou um mar em pé seco. O mar se abriu, amém? Se formaram duas paredes lado a lado e eles passaram a pé seco, amém? Porquê? Porque foi obra daquele Deus que nós estamos aqui hoje a falar, que nós estamos hoje aqui a decretar, digamos assim, porque nós seguimos esse Deus. E esse Deus é aquele Deus que nos chamou. É um Deus que quando nos chama, nos transforma. É um Deus que quando nos chama, Ele tem promessa para nós. E Ele é fiel para cumprir. Amém? Aleluia. Então diz assim no versículo 9 do capítulo 2 de 1 Coríntios. Mas como está escrito, amém? As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam.
Amém? E nós amamos esse Deus, aleluia, podemos dar uma glória a Deus. Nós amamos esse Deus e estamos aqui diante da sua presença, estamos aqui diante da sua palavra, da sua promessa, a promessa que Ele nos deu. Amém? Glória a Deus. Portanto, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, e ainda nos diz, não subiram ao coração do homem. São as coisas que Deus preparou para os que o amam. Amém? Eu amo esse Deus, e quem ama esse Deus, diga glória, aleluia. Por isso o nosso Deus é este Deus tremendo, este Deus que não tem tempo, que não é limitado no tempo, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, que é o Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus de sempre. Amém? Ele opera hoje como operava antigamente. Aleluia. A palavra de Deus diz que, Jesus nos disse que nós faremos obras ainda maiores do que Ele já fez. Amém? Não é maravilhoso ouvir isto, esta palavra de Deus que nos diz isso? Não para a nossa glória, não para a nossa honra, mas para a manifestação do poder de Deus em nós. Nós temos que procurar, nós temos que crer, nós temos que viver no subnatural de Deus. Amém? Aleluia. Nós podemos ver aqui na palavra de Deus quando nos fala, vamos citar aqui duas mulheres. Amém? Duas mulheres de um caráter simples. Aleluia. Diga para o irmão do lado, Deus não escolhe doutores, Deus não escolhe engenheiros, amém? Deus escolhe pessoas simples, pessoas que ninguém dá nada por elas para operar grandes coisas. E vamos ver que Deus operou grandes coisas nestas duas mulheres em tempos diferentes, porque o nosso Deus opera hoje, opera amanhã, operou antigamente, e Ele é o Deus dos milagres, é o Deus que realiza os sonhos no nosso coração. Amém? Aleluia. Então nós temos duas mulheres que podemos citar de caráter simples, que geraram os sonhos de Deus e que se tornaram realidade. Amém? Não sei se alguém saberá quem são, mas uma delas é Ana. Amém? Quem conhece ou quem sabe quem foi Ana? Amém? Esta mulher nós sabemos, nós podemos ver que ela tinha um desejo. Esta mulher tinha um desejo. Amém? Era uma mulher já de idade, digamos que avançada para o desejo dela. Amém? Era uma mulher que tinha um desejo que é normal nas mulheres, numa mulher casada, de ter um filho. Amém? E nós podemos ver que esta mulher orou diante de Deus, buscou a Deus alcançar esse desejo. Amém? Portanto, ela não olhou à limitação que nós hoje temos, né? Hoje é difícil, uma mulher hoje pode ter um filho, hoje a medicina já está mais avançada, pode ter um filho já com 40 anos, pode ter um filho com um bocadinho mais de idade, mas é sempre uma gravidez de risco. Amém? Mas essas mulheres são mulheres que já tiveram filhos. Esta mulher era estéril. Esta mulher não podia ter filhos. Amém? E muitas vezes nós temos sonhos nas nossas vidas. Nós temos um desejo nas nossas vidas. Nós atravessamos um problema nas nossas vidas. Amém? E parece que esse problema não tem solução. E parece que esse sonho é impossível. Mas a palavra de Deus diz que Deus tem preparado coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem. Amém? Aleluia! Glória a Deus, podem dar uma glória a Deus? Então nós vemos aqui fala de Ana. Ana, podemos abrir
em 1 Samuel, no livro de Samuel, e podemos ver, glória a Deus, 1 Samuel, no primeiro capítulo, Ana orou. Glória a Deus. Já todos os irmãos encontraram? Isto é assim, houve um tempo em Israel que não havia rei que os liderasse. O povo fazia o que queria. O que parecia reto aos seus olhos. No entanto, nesse tempo, houve uma mulher chamada Ana, que tinha em seu coração o desejo de ter um filho. Porém, esta era estéril. Aleluia! Glória a Deus! Deus, diga assim para o seu irmão, Deus opera de maneira que tu não entendes. Por isso, se não entendes a situação que atravessas, clama a Deus que Ele te dá a solução. Amém? Em nome de Jesus, aleluia. Então diz em 1 Samuel, no versículo, vamos ler desde o versículo 1, que nos diz, houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, é que nome fino, filho de Zuf, Efrateu, e este tinha duas mulheres, uma era Ana e a outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni, Fineias, filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava a parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Amém? Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Amém? Quando Deus cerra ou fecha algo em nós, é porque Deus tem preparado algo de grande. Amém? Diga para o irmão, quando Deus parece que fechou, parece que cerrou algo em nós, Ele tem preparado algo grande para ti. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então vimos aqui que no versículo, seguindo a leitura, e a sua competidora excessivamente o irritava para embravecer, porquanto o Senhor tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano a ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, o seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Porque não comes? Porque está mal o teu coração? Não te sou melhor do que de 10 filhos? Amém? Nós vemos que o marido desta mulher dava-lhe a melhor parte. O marido desta mulher amava. Amém? Mas ela tinha um sonho. Ela procurava algo que parecia impossível, mas era um sonho que ela tinha e ela persistiu em alcançar e ela perseverou em continuar em buscar. Ela não desistiu. Amém? No dia de hoje nós temos que perseverar, nós temos que continuar. Amém? Nós vemos aqui que o marido dela lhe dava algo de bom para comatar aquela falha. Ela podia se contentar com isso. Amém? Quantas vidas hoje se contentam com
bens materiais, com segurança, com o buscar algo que alguém lhe possa dar, alguém que lhe oferecer, e esquecem os seus sonhos. Amém? Preferem segurança, preferem estar vivendo nos bens, mas esquecem o sonho. Amém? Diga para o irmão do lado, não esqueças do teu sonho, porque o Deus que tu servires, o Deus que te